Aleluia. Vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. É a carta que nós estamos lendo às quartas-feiras. Para dela tirar os exemplos que Paulo notou de imaturidade, de infantilidade, de meninice que a igreja tinha. Uma igreja por quem ele se esforçou para pregar o evangelho ali montar uma comunidade, mas ostentava sinais de imaturidade muito forte. E através da maneira como Paulo sinaliza a imaturidade da igreja em Corinto, esses sinais servem para nós de lição, para que, se nós percebamos de alguma forma que essa imaturidade está em nós também, a gente possa, a partir da igreja de Corinto, buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Chegamos ao capítulo 13. Trabalhamos o capítulo 12 antes, vimos a disformidade e a maneira como a igreja estava doente, adoecida pelo sentimento de inutilidade e pelo sentimento de autossuficiência. Por quê? Inutilidade, porque eles diziam: não, porque eu não sou mão, eu queria ser olho, eu não sou necessário aqui, eu não sou mão, eu queria era ser mão, não é? Paulo disse: mas mesmo você sendo mão, não sendo olho, você é do corpo. Não é porque você não é um membro que você quer desempenhar esse determinado papel, que você não vai cooperar com o corpo. Você é útil de qualquer jeito, você é parte do corpo. Então pare com esse sentimento de inutilidade na igreja, que eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Não. Outro sentimento é o de autossuficiência, né? Dizer ao outro: eu não preciso de ti, eu não preciso do olho, eu não preciso da mão. Não, esse sentimento de autossuficiência também não cabe na igreja. O sentimento de querer ser sozinho, ser crente sozinho, ser crente em casa, ser crente sem amar a igreja, ser crente sem amar os irmãos. Paulo diz: este adoecimento também não serve para a igreja. Então vamos corrigir isso, né? Então no capítulo 12 Paulo corrige essas duas enfermidades e passa no capítulo 13 a nos mostrar o caminho estreito do cristão maduro. Então o capítulo 13 vai nos falar que o caminho para a maturidade é o amor. O caminho para a maturidade é o amor. Só que o caminho do amor não é um caminho qualquer, é o caminho sobremodo excelente. Tem que saber caminhar no caminho da maturidade. Existem algumas coisas que não podem ser feitas de qualquer jeito, precisam ser entendidas, e ele vai mostrar isso aqui para nós. E eu passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, nem se ressente do mal.
Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Os irmãos já conhecem esse texto de cor, né, meu irmão? Graças a Deus por isso. Que bom, que bom. Porque esse é o texto que nos leva a nos espelhar, a perceber o que há dele em nós, vindo da parte do próprio Deus, para que a gente possa então, nesse espelho, nesse espelhamento aqui, perceber que essa estrada do cristão maduro, que é o amor, ela só pode ser palmilhada pelo poder do Espírito Santo. O amor não cabe em qualquer coração. O amor, ele só vai ter a sua estadia, o seu CEP bem firmado no coração regenerado, no coração visitado pelo Espírito Santo. Sem uma regeneração, não há como trilhar um caminho de maturidade, né? Porque Paulo vai colocar aqui que é um caminho das excelências. Onde está o orgulho, a autossuficiência, né? A soberba, o Espírito não está. E aonde não está o Espírito, o amor não pode fecundar essa terra aqui, né? Está sendo trabalhado e trabalhando de maneira não disforme, mas uniforme. Vai gerar frutos, vai gerar edificação. Isso vai ficar então notório. A natureza divina estará sendo construída aqui nas nossas vidas. Amém? Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para a excelência desse caminho, quando ele coloca do versículo 1 até o versículo 3, os grandes exageros. Ele coloca aqui grandes exageros, né, para mostrar o quanto o amor tem que ser útil. O amor tem que ser algo que seja sinalizado, mas que seja assim de grande aproveitamento para a nossa vida. O amor não pode ser apenas marketing, o amor não pode ser apenas um recurso de propaganda da nossa vida. O amor não pode ser apenas uma fachada de retórica para ser apenas falado. Ele precisa ser muito útil na nossa vida. Quais são aqui essas figuras de linguagem que ele coloca? Falar a língua dos homens e dos anjos, né? Nós não temos nenhum chamado, não há nenhum chamado de Deus em nós para falar língua de anjos, né? Quando ele possibilitou que o amor dele, o amor de Deus fosse revelado aos homens e a igreja fosse inaugurada, ele trouxe uma língua espiritual e uma capacidade espiritual. Não há nenhum chamado de Deus para nós trabalharmos com língua de anjos. Não, isso é um exagero que ele coloca, né? O segundo exagero é conhecer todos os mistérios, conhecer todas as ciências. Qual é o ser humano que vai ter condições de conhecer tudo? Qual é o ser humano que vai ter a capacidade de saber toda a ciência, de conhecer todas as coisas e ter resposta para tudo? Isso é um outro exagero, né? Mas mesmo que isto aconteça, mesmo que haja um grande conhecimento de todas as coisas, a pessoa seja um gênio,
a genialidade dela não exclui o amor que é preciso ser conhecido na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque há pessoas que têm um gênio, têm a genialidade, mas essa genialidade é apenas graça comum, se torna graça comum. Ela é um grande pintor, ela é um Beethoven, é um Sebastian Bach, é um Van Gogh, é um grande compositor, é gênio. Mas essa glória de Deus na vida dele não reduz em fé, em arrependimento, nem em salvação, nem em serviço ao Senhor. A glória é para ele. Eles se tornam milionários, eles se tornam conhecidos, se tornam celebridades, se tornam reconhecidos no mundo, mas a glória é apenas deles. Isso é graça comum, não é graça especial, não revela a salvação, não revela arrependimento, não revela fé. Então esse conhecimento, essa genialidade que não produz arrependimento e fé e salvação, não é o amor de Deus, é apenas graça comum. Isso qualquer pessoa fora da igreja, fora do reino de Deus pode ter. Então Paulo cita esse exagero. Ele se reuniu com os estoicos, ele se reuniu com os filósofos na Ágora, lá em Atenas. E aquelas pessoas sabiam de muitas coisas, conheciam muitos deuses, conheciam todas as filosofias, todo o conhecimento que a Grécia poderia produzir, eles conheciam. Mas não conheciam o amor de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ali então se revelava justamente aquilo que nós estamos dizendo, e aquilo que ele colocou aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Porque se você for em Atos capítulo 17, quando todo o conhecimento e as línguas que eram faladas, toda a filosofia que foi revelada, o conhecimento no mundo, estava ali, revelado ali, eles não conheciam quem era o Deus de Paulo. Quando Paulo falou acerca da ressurreição, que Deus havia ressuscitado Jesus, depois de ter provado o amor de Deus pela humanidade, eles disseram assim: olha, acerca disso, nós te ouviremos outra vez, não dá para aceitar esse tipo de argumento, esse conhecimento não serve para nós, vamos te dar uma outra oportunidade qualquer outro dia, mas não venha falar sobre um Deus que mata o seu filho e depois ressuscita por pessoas que não valem nada. Esse argumento para nós não serve, esse conhecimento para nós não vale, e esse tipo de Deus para nós não dá para nossa mente absorver, não cabe na nossa razão, e se não cabe na nossa razão, nós não queremos saber dele. Se não, eu não consigo entender esse amor, então para mim não serve. É por isso que Paulo vai dizer que o amor de Deus excede todo entendimento. Amém? O amor de Deus excede o entendimento. Se for para entender, não é o amor de Deus. Se for para caber na sua mente, não é o amor de Deus. O amor de Deus excede todo o entendimento. Então, ou você conhece o amor de Deus, ou você fica com o seu conhecimento. Mas no capítulo 17, disseram que haviam pessoas tão incrédulas, que não queriam nem dar outra chance para Paulo, queriam acabar com a vida dele ali mesmo. E no capítulo 17 tem um outro tipo de pessoas, e creu também Dâmaris, o marido dela, que tomavam conta do Areópago, e também outras pessoas. Então existem aqueles que rejeitam, aqueles que desprezam, aqueles que querem matar, e aqueles que creem. O amor de Deus, quando se revela, ele se revela regenerando os nossos corações, e ao regenerar, ele manifesta amor, ele adorna com dons, ele revela salvação, ele revela arrependimento e fé. Isto é o amor de Deus. Amém? Então o amor de Deus só pode ser trabalhado aqui, e ele não pode, e quando Paulo diz assim: apesar de eu conhecer todas essas coisas, se eu não tiver este amor, eu nada serei. E o terceiro absurdo e o terceiro exagero que ele coloca aqui é distribuir os meus bens entre os pobres e ainda entregar o meu corpo para ser queimado. É o terceiro exagero. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por que é um exagero? Porque o amor
quando é um amor verdadeiro, ele pode até ter compaixão dos pobres e misericórdia dos pobres, mas ele não deixará de atender também os seus, porque o amor não é desequilibrado. E o amor não há de se expressar entregando o corpo para ser queimado, né? Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará, né? A partir do versículo 4, ele vai dizer o que o amor é. E depois ele vai dizer aquilo que o amor não é. Então todas essas coisas ficam muito claras nesse texto. O que o amor é e aquilo que ele também não é. E ele vai dizer que o amor é o único que é eterno em todos esses momentos aqui. Tudo que você pode perceber que se revela na nossa vida e se revela na vida que Deus é, ele se acabará, mas ele diz, o amor jamais acaba. Por que o amor jamais acaba? Por que as outras coisas passam? Por que as outras coisas não conseguem se manter? Mas por que o amor é eterno? Porque o amor é o próprio Deus. Deus não é identificado na fé, Deus não é identificado na esperança, Deus é identificado no amor, porque Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é fé. Não. Amados, amemo-nos aos outros, porque Deus é esperança. Não. Amados, amemo-nos aos outros, porque o amor vem de Deus. Amém? E aquele que ama procede de Deus, porque Ele é amor. Deus se identifica com o amor, e como Ele se identifica com o amor jamais acaba. Porque quando nós fazemos um tipo de exercício para colocar nós nesse lugar do amor, não dá certo, né? Não dá certo. Veja o versículo 4. Naquilo que o amor é. Se nós retirarmos a palavra amor e colocar eu, vai dar certo? Você conhece alguém paciente? Está cada dia mais difícil a gente conhecer uma pessoa paciente. Na loucura da vida que nós temos hoje, está cada dia mais difícil a gente encontrar pessoas pacientes. Então, quando nós substituímos a palavra amor pelo eu, não dá muito certo, não tem como se identificar. Mas se nós tirarmos a palavra amor e colocarmos a palavra Deus, casa. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus não se ensoberbece, Deus não se conduz inconvenientemente, Deus não procura os seus próprios interesses, Deus não se exaspera, Deus não se ressente do mal, Deus não se alegra com a injustiça. Então, com Deus tudo isso dá certo, mas com a gente nada dá certo, né? O amor precisa ter uma utilidade muito forte. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro. Veja a utilidade desse amor. Se nós não tivermos o amor, vai ser apenas a zoada, um símbolo que retine. Se nós não tivermos o amor, vai ser apenas o dom, a pintura, a engenharia, a medicina, o conhecimento, a filosofia, a poesia, vai ser só o dom pelo dom, um belo quadro, uma bela escultura, um belo dom, e todo mundo vai gostar de você porque você tem um dom, mas não será o amor de Deus. Quem pode ler o versículo 8 de 1 Pedro capítulo 4? Primeira Pedro 4, versículo 8.
Faça esse amor se revelar de maneira útil. Assim como Paulo recomenda que o dom que a gente pedir ao Senhor seja uma coisa útil. E os dons têm o seu valor pela utilidade que eles colocam e eles se revelam na vida da igreja. O dom, quanto mais útil, quanto mais produzir edificação na vida da igreja, melhor ele é, mais alto valor ele tem, mais glorioso ele pode ser, né? Então o amor, ele precisa ter uma utilidade. Versículo 3 ele diz assim: se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor precisa ser aproveitável, o amor precisa ser útil. O amor tem que fazer brotar em nós toda a obra de bondade, de gratidão, de missões, de amor pelos outros. Aquietar e fazer as tensões se aquietarem, fazer os conflitos se aquietarem, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Quando as tensões estão ali no mais alto grau, quando está todo mundo nervoso, quando está todo mundo a ponto de puxar a faca, o amor pode cobrir a transgressão, o amor pode cobrir o ódio, o amor pode cobrir o desamor, o amor pode cobrir as tensões. O amor cobre uma multidão de pecados, iras, contendas, porfias. O amor pode cobrir tudo isso, né? O amor precisa ter essa utilidade. Ele não pode ser apenas um marketing, não pode ficar apenas no gogó, na propaganda. A fé e a esperança podem até ficar anônimos, mas o amor sempre se manifestará, né? Ele diz aqui: tudo isso pode ser visto e precisa ser evidenciado, mas o que vai prevalecer, o que vai permanecer aqui é o amor. A fé, um dia, ela vai ser superada por aquilo que a gente vê, porque a fé é a esperança das coisas que nós não vemos ainda, mas nós esperamos. Mas no dia que nós vemos, para de ser fé. Para de ser fé. A esperança, um dia, ela vai deixar de ser, né? Quando ocorrer, quando a confiança se mover, né? A esperança, quando chegar à certeza, a esperança passa. Mas quando nós percebemos o amor não depende daquilo que se vê, o amor não depende daquilo que se tem certeza. O amor, ele permanece para sempre, né? O amor sempre prevalecerá. A fé nos conduz a amar ao Senhor, a servir ao Senhor, independente das circunstâncias. A fé nos dirige, a fé nos dirige. Mas quando a ressurreição acontecer, não vai ser mais preciso fé. Quando nós tivermos um novo corpo, nós não vamos precisar mais de fé. Quando nós tivermos um novo corpo, nós não vamos precisar mais de esperança. A fé e a esperança só diz respeito à nossa vida aqui. Mas quando nós temos certezas, a esperança já não é necessária. Quando nós chegamos a ver o que nós esperamos, nós não precisamos mais de fé. Mas depois do nosso corpo ressurreto, o nosso corpo glorificado, nós ainda precisaremos contemplar o amor de Deus na sua essência, na sua perfeição. Amém? O amor ainda será necessário. Por isso que ele diz assim: dessas três graças gloriosas que nós podemos ter do caráter de Deus, fé, esperança e o amor, 2 deles passarão, o terceiro não. O amor, ele permanecerá, porque mesmo na eternidade nós veremos aquilo que é perfeito. Nós temos nuances aqui desse amor, mas lá nós veremos então aquilo que é próprio, aquilo que é essencial, aquilo que é sem nenhuma sombra, aquilo que pode ser visto de uma maneira perfeita: o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Amém? Por isso que ele não passará, ele não passará, ele permanecerá. Por que o amor permanece? Porque ele é maior que o nosso pecado.
Por que, por que ele vai permanecer? Porque ele tem valor eterno. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus amou a cada um de nós, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus manifestou a sua graça sobre nós e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada em nós a não ser pecado, mas ele resolveu amar. Isto faz o amor de Deus permanecer em nós, porque se o amor de Deus não permanece em nós, a nossa vida se degenera. Em Romanos capítulo 8, 32, ele diz assim: aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Então, o valor eterno da presença de Deus em nós nos faz ter uma identidade nele. Isso não nos faz as pessoas mais especiais, mas nos faz pertencer a ele. Perceba, o fato dele não ter visto nada em nós que não fosse pecado, mesmo assim nos amar, a ponto de entregar o seu filho, nos dá uma identidade nele. E quando Deus olha para nós, ele não nos ama porque nós somos a noiva. Ele ama a noiva não por causa daquilo que a noiva é. Ele ama a noiva porque a noiva está ligada ao seu filho. A noiva pertence ao filho, e aquilo que ele mais ama, primeiro ele ama o filho. Ele entregou o filho por essa noiva. Então ele passa a amar a noiva porque a noiva está ligada ao filho. Então, ser amado por Deus não nos torna as pessoas mais especiais, mas ser amado por Deus nos faz pertencer a Ele, e isso revela a grandiosidade desse amor. Isso coloca em nós uma capacidade tão grande, tão gloriosa, que nos faz colocar a nossa vida a serviço dEle. Amém? Por quê? Porque nos faz conhecido dEle. Veja isso em João capítulo 17. João capítulo 17, veja o versículo 23. É a vida de Deus em nós. João 17, versículo 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja isso. O amor de Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, que chega um amor tão grande na nossa vida e se manifesta de uma forma tão perfeita na pessoa bem de Jesus Cristo, que Ele nos amou, assim como amou o Filho dele, e nos aperfeiçoa nesta unidade, nos faz gloriosamente conhecidos dele. Conhecer o amor de Deus, ser conhecido por Ele. Veja Gálatas capítulo 4, versículo 9. O mesmo amor, o mesmo conhecimento. O mesmo amor, o mesmo conhecimento nos faz caminhar em sendas de maturidade. Gálatas capítulo 4. Quem pode ler o versículo 9?
agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Isso aqui é a coisa mais gloriosa, essencial. Nós não apenas conhecemos a Deus, nós somos conhecidos por Deus. E João diz: vocês não apenas foram revelados ao Pai, vocês são amados pelo Pai. Do jeito que Ele me ama, Ele resolveu amar vocês. Isso Ele está dizendo por discípulos. Vocês não vão ficar órfãos, rapaz. Sosseguem o coração de vocês, vocês não vão ficar sozinhos. Porque me amaste, os amaste, assim como o Pai amou o Filho. Nós fomos amados pelo Pai. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, sendo amados por Ele e sendo conhecidos por Ele, isso tem um valor eterno, isso não pode passar, isso não pode ficar pelo caminho. O amor de Deus não pode ser uma coisa revelada que fica pelo caminho. Conhecimento de Deus, ser conhecido pelo Senhor, faz com que isso que está marcado em nós, está sinalizado em nós, está como ser na nossa vida, não passa, não se desfaz. Isso nos leva para a eternidade. Isso é o sinal da vida eterna estampado na nossa vida. Amém? É um amor que nos aceita, é um amor que nos reconhece, né? É um amor que nos acolhe na pessoa bendita de Jesus Cristo, por estarmos em Cristo, né? E por nós estarmos em Cristo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Por isso que ele coloca aqui em 1 Coríntios: não importa o que você possa fazer, falar a língua dos anjos, não importa o que você pode fazer, profetizar e conhecer mistérios e ciências, não importa o que você pode fazer, distribuir seus bens ou colocar seu corpo para ser queimado, não importa o que você pode fazer, o que importa é o que Deus pôde fazer por você, o que Ele fez pela sua vida. É por isso que lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nós falamos aqui domingo, diz que a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que nos faz maduros e capazes de entrar por essa porta estreita da maturidade e caminhar por caminhos de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito na pessoa bendita de Jesus Cristo, não é aquilo que nós podemos fazer, não é o dom que nós podemos ter, não é a evidência das coisas que nós conseguimos fazer na obra de Deus, mas aquilo que Ele faz em nós, aquilo que Ele fez por nós. Ele me amou e se entregou por mim. Por que isso é importante? Porque eu posso crer nesse amor de Deus. É um amor mais forte do que os meus piores dias. Eu posso crer nesse amor de Deus porque esse amor vai se tornar evidente mesmo que eu não consiga fazer nada, mesmo que eu não possa realizar nada, mesmo que eu esteja nos meus piores dias. Esse amor terá valor eterno na minha vida, não pelo que eu posso fazer, mas pelo que Ele fez por mim. Ele me amou e Ele se entregou por mim, e nada e nem ninguém pode invalidar isto, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os meus piores dias não podem anular esse amor que se entregou por mim. Esse amor não passará, esse amor não ficará anulado, porque é o amor revelado de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Nós podemos estar amparados nesse amor. O que o amor é e o que o amor não é. Esse amor é totalmente confiável, porque é abastecido no caráter de Deus. Isso aqui não é um mero sentimento, isso aqui já existia antes da criação. A benignidade, a paciência, sem orgulho, sem soberba, que não se ressente do mal, que não se exaspera, que ama a verdade, que tudo sofre, tudo espera. Isso aqui já existia antes da criação.
Isto é um amor revelado na eternidade, é um amor que não cabe na teoria muçulmana, é um amor que não cabe no budismo. Por quê? Porque nessas outras religiões, o amor só vai aparecer depois. No cristianismo, o amor já é antes da fundação do mundo, o amor já é antes da criação. O Pai ama o Filho e ama o Espírito. O Filho ama o Pai e o Espírito ama ambos pela sua glória. Eles vivem em comunidade, vivem os três e vivem amor, e a essência deles é amor. E isso já acontece antes da criação. Então, quando as outras religiões vão descobrir o que é o amor, ou vão ensinar o que é o amor, ou vão desenvolver as pessoas nos seus dogmas, nos seus passos, para elas alcançarem esse amor, no cristianismo, o amor já é. Antes do mundo ser criado, antes do homem ser criado, o amor será apenas revelado a eles, na pessoa bendita do Filho de Deus, que dá a sua vida por nós, e ele se faz carne. Esse amor é tão glorioso, que ele se faz carne e habita entre nós aqui, né? O Pai ama o Filho pela sua retidão, o Filho ama o Pai pela sua bondade, e o Espírito ama o Pai e o Filho pela sua glória manifestada, né? E nós precisamos perceber o quanto esse amor de Deus pode nos alcançar e pode mover as nossas vidas. Portanto, esse amor que Paulo revela aqui à igreja de Corinto, não é o mesmo amor de Hollywood, não é o mesmo amor dos Marvel, não é o mesmo amor dos heróis, não é o mesmo amor das novelas, não é. Porque o amor dos filmes, aquelas pessoas que dão a sua vida, né? O homem de ferro que sobe e vai levar aquela bomba lá, para depois cair aqui embaixo. Esse herói que salva a humanidade, né? Que faz uma guerra de mundos, e eles dão a sua vida e terminam todo mundo acabado, e o mundo todo acabado, eles todos esfolados, tudo ferido. Esse herói, esse amor revelado nos filmes, nas novelas, esse amor é muito passageiro, é muito inconveniente, se ufana, esse amor se ensoberbece. Você vê que o Homem de Ferro, ele é todo soberbo, ele demonstra algum tipo de altruísmo, ele demonstra algum tipo de misericórdia, mas ele é soberbo. O Hulk faz o que faz, mas ele é irado, ele não controla a ira dele, ele não controla a raiva dele. Então todas as manifestações de dons, de força, de poder, de obra qualquer que esses heróis demonstram, não é amor. E muitas vezes as pessoas ficam apenas nas novelas, nos filmes, para saber o que é amor. Aquilo não revela amor. Só Deus pode revelar amor. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Veja, ciência, profecia e língua. Todas essas coisas aqui, irmãos, nós conhecemos em parte. A gente se descabela para aprender o inglês, para aprender um espanhol, e muitas vezes não consegue sair do verbo to be. Parabéns para quem já conseguiu sair do verbo to be, parabéns, né? Parabéns para quem já saiu do verbo to be. Eu fico muito animado com você que já conseguiu fazer isso, né? Havendo profecias, elas também cessarão, né?
porque quem profetiza ainda é imperfeito. Porque se Deus lhe der o dom da profecia, a profecia não lhe fará perfeito. A profecia, estando em você, sendo um dom na sua vida, ela não lhe dará um corpo glorificado. Você ainda estará sujeito à sua própria mente, às suas próprias emoções, à sua própria clareza. Ainda pode ser que você ouça o Senhor, tenha discernimento do que Deus é, traga uma palavra, mas ao mesmo tempo você não saiba totalmente dizer qual seja a vontade de Deus, ou traduzir qual seja a vontade de Deus naquela profecia. Ah, pastor, mas a profecia não é só pregação? Nem sempre. No tempo de Paulo, Ágabo profetizou e não estava pregando. No Novo Testamento, outros profetas predisseram fome, perseguição. Quando Paulo estava se despedindo da igreja lá em Éfeso, veio uma pessoa, algemou ele e disse: olha, vai acontecer isto, perseguições e prisões te esperam. A profecia, ela pode ser vista na vida da igreja, fora da pregação. A pregação também é uma profecia? É também um tipo de profecia, mas a profecia também pode ser uma tomada do conhecimento de Deus na vida de alguém, para a vida de alguém. Mas isso não faz de você um super-homem, e isso não faz de você um corpo glorificado. E a profecia passa, mas o amor de Deus jamais acaba. Vai chegar um tempo que nós não precisaremos da profecia, porque estaremos diante do verbo de Deus. Por isso que ele diz aqui: a profecia um dia passará, mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser aniquilado. Então o caminho da maturidade nos leva para cá. Versículo 11. Quando eu era um menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando a gente é novo, a gente tem uns pensamentos muito doidos. Assim, pai, eu quero ficar logo grande, eu quero ficar logo de maior, que é para eu sair logo de casa, eu ter minha própria casa, eu ter meu próprio... Aí começa, né? Aí quando ele vai amadurecendo, eu vou ter o meu próprio dinheiro, eu vou ter a minha própria vida, eu vou ter a minha própria casa, eu vou ter... Aí ele acha que é só fazer 18 anos que essas coisas surgem. Menino pensa assim, né? Eu vou ter o meu próprio dinheiro, mas da onde tu vai tirar esse dinheiro sem trabalhar? Coisa de menino. Menino acha que é só ficar de maior, que ele vai ter a mesma coisa vai acontecer, que acontecer com os pais dele, vai acontecer com ele, de maneira assim mágica. Ele não sabe nem como, mas ele acha que ele vai ter uma casa, um dinheiro. Meu irmão, os filhos da gente com 30 anos ainda pedem: pai, me arranja 20 reais que eu não tenho não. Ou não é? Mas quando a gente é pequeno, a gente acha que quando crescer vai ter tudo. Não tem. Por isso que Paulo diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. A gente, quando é mais jovem, pensa que pode tudo, né? É capaz de tudo, vence todas as brigas. Quando a gente vai para dentro da arena, a gente percebe que não vence todas, que não ganha todas, mas é só pensamento de menino. Quando a gente é mais jovem, ora, quantas vezes aí não se lançava da ponte do rio Siqueira, no tempo da cheia, no tempo das chuvas, fica aquela corrente, aí jogava, pá.
de cima da ponte. Meu irmão, você com um pouquinho mais de maturidade, você não faz mais isso. Você não faz mais. Determinadas coisas você não faz mais. Né? Depois, com que loucura eu fazia uma coisa dessa? Aí meus irmãos estavam colocando uma mensagem para mim, diz assim: eu lembro quando ele descia a ladeira do Santa Cecília numa bicicleta com umas 4. Numa bicicleta, eu e mais 4, numa ladeira. A ladeira de Santa Cecília era conhecida como se fosse essa ladeira aqui do Alto da Vitória, e era a avenida principal do bairro. E eu me lembro dessas coisas, mas meu Deus, como é que eu fazia uma loucura dessa? Em tempo de arrebentar todo mundo e morrer todo mundo, coisa de menino. Aí você percebe, mas eu não tenho como fazer isso. Aí você vai fazer isso. Ninguém faz isso hoje. Dar salto mortal, aprender a dar salto mortal. Da onde se tirou isso? E eu quase quebro o meu pescoço nessa coisa. Nunca fiz, nunca consegui. Só ganhei galo na cabeça. Por quê? Fazendo coisa de menino. Mas quando você passa a ser maduro, você para com as coisas de menino. Quando nós olhamos para a nossa caminhada na igreja, a gente percebe, quanto mais tempo a gente vai passando, a gente precisa parar com as coisas de menino. É isso que Paulo está dizendo, irmãos da igreja de Corinto: olha, vocês precisam parar com essas coisas de menino, essas infantilidades de querer endeusar apóstolo. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sou de Cristo. Não, pare com isso. Pare de querer achar que o seu dom é melhor do que o outro. Pare de achar que porque você não tem nenhum dom, você não serve para nada, você não precisa congregar. Não, pare com isso. Pare com essas coisas de menino. Pare com esses menininhos, essas meninices, né? Porque quando vier o que é perfeito, você vai conseguir compreender esse amor de Deus que está na sua vida. Versículo 12: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas depois eu conhecerei como também sou conhecido. Como eu também sou conhecido. Como é que nós somos conhecidos? Nós somos conhecidos plenamente. Basta você ler o Salmo 139. Você vai conhecer como você também já é conhecido. Como é que eu sou conhecido? Antes que venha uma palavra na minha boca, Deus já sabe. Ele já conhece todos os meus dias. O meu assentar, o meu levantar, Ele conhece todas as coisas. Vai chegar um dia que nós estaremos diante dEle, e nós seremos conhecidos assim, e não haverá mais nada obscuro. Ele será tudo, Ele será o nosso sol, Ele será tudo na nossa vida. Então tudo que aqui é obscuro para nós, vai chegar um dia que será claro. Amém? Porque vai vir aquele que é perfeito, o próprio Deus, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Portanto, o capítulo 14, que nós vamos ler na próxima quarta-feira, ele vai fechar esse conjunto de 3 capítulos, 12, 13 e 14. 12 revela os dons e a imaturidade que muitos têm com esses dons. O 13 revela o melhor dom, o maior deles, o mais soberano, o mais excelente, que leva um caminho de maturidade. E o 14 vai consertar, a partir deste amor, seguindo o amor, ele vai consertar o nosso culto. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ter que analisar que tipo de culto estamos fazendo e onde nós estamos errando no culto. Capítulo 12 vai começar o culto. Capítulo 13, ele coloca o centro do culto.
E no capítulo 14, ele coloca uma lupa e diz assim: aqui é onde você está errando no culto. Então leiam o capítulo 14 de 1 Coríntios, e ele vai colocar como é a vida de um crente que segue o amor. O caminho da maturidade é o caminho do amor, é um caminho excelente, é um caminho duro, porta estreita, mas é necessário. Esse é o caminho, permaneça nele, o caminho de Deus. Capítulo 14 vai dizer: quando você segue o amor, quando você entra por essa porta estreita, quando você anda por esse caminho de maturidade, que busca maturidade em Deus, quando você segue o amor, você vai descobrir aonde está errando no culto. Portanto, na próxima semana, se Jesus não tiver voltado, leia o capítulo 14 de 1 Coríntios, para saber se errarmos aqui, vamos consertar. Porque o capítulo 14 vai dizer como o Espírito manifesta esses dons em nós e a maneira correta de exercer esses dons na vida da igreja, na vida do culto, para a glória de Deus. E aonde nós estivermos errando no culto, a gente precisa consertar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que a palavra dele trabalhe em nosso coração. Não desista. Nos seus piores dias, o amor de Deus é revelado a você. Ele lhe conhece e ele resolveu lhe amar. Não viva mais para si. Vamos ficar de pé. Viva para o Senhor. Se ampare neste amor, dependa deste amor, se alimente deste amor, descanse nesse amor. Este amor não nasceu com você, foi revelado a você. Este amor não depende daquilo que você faz. Este amor vai lhe levar a fazer coisas gloriosas, mas aquilo que você faz não surpreende Deus. É o amor dele que nos surpreende. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.